No nosso último vídeo, nós verificamos aqui no site do Facebook para desenvolvedores, eu vou até abrir aqui o site do Facebook, aqui nós verificamos que no nosso quarto passo nós tivemos que gerar uma chave hash. E aqui está o código que nós utilizamos, porque nós estávamos utilizando um computador com Mac instalado nele, então nós utilizamos todo esse código aqui para gerar a nossa chave. Mas agora eu estou utilizando um sistema do Windows. Então, para o sistema do Windows, o código ele vai ser um pouco diferente. Ele vai ser esse código aqui, caso eu esteja ainda na parte de desenvolvimento do meu aplicativo, que é esse nosso caso, e nós temos o código aqui para gerar essa chave, caso a gente vai fazer o lançamento do nosso aplicativo lá na Play Store. Então, quando nós estamos na parte de desenvolvimento, nós podemos gerar a chave com esse comando aqui, com esse código, mas quando nós formos inserir o nosso aplicativo lá na Play Store, então obrigatoriamente nós vamos ter que utilizar esse código aqui. Então, para dar início a como obter essa nossa chave, eu vou então abrir esse site aqui do Google, tanto é que aqui vai estar o link para você abrir esse site. É um site que tem alguns arquivos de códigos do Google, tanto é, se você for traduzir aqui, é arquivos de código do Google. Aqui já abriu o site. Aqui nós temos alguns arquivos. E o arquivo que nós vamos estar precisando vai ser esse daqui. No caso, para o meu computador. Aqui é o OpenSSL-0.9.8E_x64. Isso porque o meu sistema aqui, ele é o Windows 64 bits. Caso você não saiba como verificar qual sistema do Windows você é, você pode vir aqui no iniciar. Aqui em computador você vai clicar com o botão direito e vir em propriedades. Aqui em propriedades ele vai dar o tipo de sistema que é o seu computador. Aqui no meu caso ele é o Windows 64 bits. Então eu vou fechar aqui e vou baixar esse arquivo aqui, x64. Se o seu Windows for o Windows 32 bits, então você vai baixar esse arquivo aqui, o 0.9.8e_win32. Eu não aconselho você a estar baixando esses arquivos aqui, que o final é 0.9.8d e nem o 0.9.8k, porque eu fiz alguns testes e tanto aqui esse D como esses K aqui, eles geram alguns problemas na hora de você gerar a sua chave. Então aqui eu vou estar baixando o 0.98e. É somente você clicar em cima, ele vai começar a fazer o download do arquivo. Eu vou pegar esse arquivo e vou abrir a pasta aqui onde ele foi baixado. Eu vou recortar esse arquivo. Você pode copiar ele. Eu vou até copiar para ficar melhor. E então, eu vou vir aqui na minha unidade C, na minha raiz. Eu vou fechar aqui e vou vir aqui pelo iniciar para que você entenda melhor. Vou abrir aqui computador. Vou abrir aqui a minha unidade C, meu disco local C. E aqui eu criei uma pasta chamada OpenSSL. Então eu vou entrar aqui dentro dessa pasta. Veja que eu tenho aqui dois arquivos. Então, para ficar mais visível para você, eu vou excluir esses arquivos aqui que eu tenho. Vou deletar eles. E vou copiar o novo arquivo que eu acabei de baixar. Feito isso, eu vou agora extrair esse arquivo. Ok. Aqui ele já foi extraído. Então agora eu vou acessar essa pasta. E aqui dentro dessa pasta eu vou ter esse diretório aqui chamado bin. Então eu vou acessar esse diretório bin. E aqui dentro vai ter esse arquivo aqui, OpenSSL. Esse arquivo aqui é obrigatório ele ter dentro aqui dessa pasta. Agora eu só vou minimizar essa pasta, porque nós vamos estar utilizando isso depois. Vou voltar aqui para o Facebook. Agora, eu tenho que digitar todo esse comando aqui no nosso terminal do Windows. Então eu vou vir aqui, digitar aqui no pesquisar programas e arquivos, cmd, vou dar um Enter, e ele já vai aparecer aqui para mim o nosso terminal. Aqui eu vou apertar
a tecla C e depois a D e colocar ponto ponto. Vou dar um Enter. Vocês podem ver que eu vou voltar uma pasta antes do usuário. Agora eu vou apertar CD novamente, digitar CD novamente, dar um Enter. E veja que agora eu estou na nossa raiz C2 ponto. Então eu estou aqui, vou abrir aqui o meu computador novamente, unidade C. Então veja que agora eu estou aqui dentro do nosso disco local C. Tanto é, se eu der um dir aqui e dar um Enter, vai aparecer as mesmas informações que estão aqui, vão aparecer aqui, as mesmas pastas. Então a pasta que eu quero acessar agora vai ser a pasta do Java. Então é obrigatório você ter também a pasta do Java, porque esse arquivo aqui, K2, ele vai ficar dentro da pasta do Java. Então eu vou vir aqui no nosso disco local C, vou abrir aqui o arquivo de programas, vou procurar aqui pela pasta Java, vou dar um duplo clique aqui nessa pasta. Aqui dentro eu vou abrir esse diretório aqui, JDK 1.8.0. Agora aqui dentro eu vou abrir essa outra pasta chamada bin. E aqui dentro dessa pasta bin, eu vou ter que ter esse arquivo aqui, K2. Então eu vou procurar aqui. Aqui está ele, K2. Se no seu diretório bin, onde nós estamos, não estiver esse arquivo aqui, então você vai ter que baixar o Java novamente, porque esse comando não vai funcionar se dentro dessa pasta bin aqui não estiver esse arquivo aqui, K2. Então antes de você fazer todo esse comando aqui no nosso terminal, nós temos que entrar dentro da pasta do Java. Então aqui nós temos que acessar essa mesma pasta que nós acessamos aqui. Para ficar mais fácil, você vai digitar só um CD, dar um espaço, e você vai vir aqui em cima, vai clicar aqui na frente do bin, ele vai te dar o caminho até chegar dentro dessa pasta. Então eu vou copiar todo esse caminho aqui, toda essa descrição, e aqui na frente do CD, veja que eu vou dar um espaço, e agora eu vou colar todo o caminho até chegar aqui nesse arquivo K2. Vou dar um Enter. Veja que agora eu estou dentro já da pasta bin. Vou dar um dir aqui dentro. E veja que vai aparecer vários arquivos aqui. E aqui vai ter o mais importante que nós precisamos, que é o k2.exe. Agora sim eu posso então digitar esse comando aqui, que ele vai ser executado no nosso K2. Então eu vou começar a fazer a digitação aqui do comando. Vou colocar aqui tudo em letra minúscula também. Então vou colocar K2, tracinho, export, search, tracinho, alias, espaço, Android, debug, key, espaço, tracinho, key, story. Vou dar um espaço. E agora, se você ver aqui no site do Facebook, ele vai te dar um caminho aonde tem que estar armazenado esse arquivo aqui, debug.keystory. Então, esse caminho aqui vai depender muito de como que está configurado o seu computador. Porque pode ser que no seu computador aqui, esse arquivo não esteja armazenado certinho dentro da pasta users, username. Cada computador então pode ter um caminho diferente. Mas é super simples você descobrir qual é o caminho que você tem que inserir aqui para chegar até essa chave aqui, até esse debug.keystory. Você vai vir aqui no iniciar, vai entrar aqui na sua pasta de usuário e aqui dentro você vai procurar esse diretório aqui, .android. Ele já vai ser a minha primeira pasta aqui que eu tenho. Então vou entrar aqui dentro. E agora, aqui dentro dessa pasta Android, como está nos informando aqui o site do Facebook, nós temos que achar esse arquivo aqui, debug.keystory. E aqui está o nosso arquivo, debug.keystory. Então agora, eu sei que ele está dentro dessa pasta aqui, usuário.java.
.android. Então, eu só vou dar um clique aqui na frente do Android e você pode ver que ele vai te dar o caminho inteiro já desse nosso arquivo. E como eu informei vocês, vocês podem ver que aqui ele está diferente, o caminho que o site do Facebook está me informando, com o caminho que realmente está no meu computador. Então eu vou copiar todo esse caminho aqui, vou abrir o meu terminal novamente, e agora depois do KeyStory, nós demos um espaço, e eu vou agora colar o caminho da minha pasta aqui para esse arquivo debug.keystory. Aqui nós copiamos somente até o ponto Android. Então nós temos que colocar uma barra e escrever debug.keystory. Veja que aqui no site ele nos informa que nós temos que colocar o reticências, que seriam esses dois pontinhos aqui. Então aqui no terminal eu vou obedecer isso. Vou colocar esses dois pontinhos, nossas reticências. Veja que você tem que colocar certinho, não é espaço depois das reticências, ou então a reticências não é colada aqui com as palavras anteriores. Você tem que colocar de forma correta aqui esse nome com as descrições certinhas. Então depois dessa parte aqui do KeyStory, nós temos que colocar agora uma barra. Vou copiar a barra aqui. Vou colar ela aqui na frente. Temos que dar um espaço, né? Colei a barra. Depois dessa barra, eu vou colocar agora o caminho para chegar até essa pasta aqui chamada OpenSSL. Então eu vou vir aqui na minha pasta que nós tínhamos aberto lá no começo. Aqui está ela. E aqui está o nosso arquivo OpenSSL. Então aqui eu vou até voltar novamente para que você acompanhe. Nós então baixamos o arquivo aqui que o site do Facebook nos informou para baixar. Eu baixei ele. Eu copiei esse arquivo aqui para dentro do nosso diretório C, dentro da nossa raiz aqui do nosso disco local C. Criei uma pasta chamada OpenSSL, extraí esse arquivo, que é esse arquivo aqui, e aqui dentro eu acessei a pasta bin, e aqui eu encontrei corretamente o nosso arquivo OpenSSL. Então aqui eu tenho que dar o caminho até chegar nesse arquivo aqui. Então eu vou copiar todo esse caminho aqui, essa descrição, vou copiar. Agora aqui no nosso terminal, depois da barra eu vou dar um espaço e colar então o caminho até chegar aqui, o OpenSSL. E veja que a cópia que eu fiz, ele copiou até o bin. Mas eu tenho que colocar aqui depois o bin, OpenSSL. Então eu vou colocar aqui, OpenSSL. E conforme aqui o site do Facebook nos informa, nos mostra, né? Nós temos que colocar o reticências também. Então aqui eu vou colocar o reticências. E aqui antes do C eu vou colocar reticências. Lembrando que nós temos que dar um espaço aqui, depois de colocar essa barra. Agora, na frente do reticências, eu vou dar mais um espaço e colocar SHA1, espaço, tracinho, e agora eu vou escrever binário. Aqui o binário é com I, já ia colocar errado já, binário. Agora eu vou colocar novamente a barra e eu vou copiar o mesmo caminho que eu tinha feito anteriormente, do OpenSSL. Então aqui no binário espaço, barra. E agora eu vou copiar o mesmo caminho para a pasta, para o arquivo OpenSSL. Vou copiar aqui todo esse caminho e vou colar aqui. Depois do bin eu tenho que colocar aqui OpenSSL. Então vou colocar barra OpenSSL. E na frente eu tenho que colocar base 64. Só faltou aqui a gente colocar o reticências. Então na frente de OpenSSL eu vou colocar o reticências e dar um espaço e escrever base 64. E aqui no começo, antes do C aqui, eu tenho que colocar também o reticências. Agora sim, eu vou dar um Enter para ver se ocorreu tudo bem no nosso código que obtém a chave hash. Vou dar um Enter. E aqui nós temos que inserir uma senha.
Então, caso você digite todo esse comando aqui e ele não te dê essa opção para inserir uma senha, quer dizer que você fez alguma coisa de errado. Porque é obrigatório você inserir a senha aqui padrão da área de armazenamento. Que a senha padrão, ela vai ser Android. Então, repetindo, se não aparecer para você essa mensagem para você inserir a senha, então quer dizer que você fez alguma coisa errada. Então aqui eu vou digitar a senha padrão para gerar a nossa chave. Vou só colocar aqui Android, vou dar um Enter. E veja que então gerou aqui para nós a nossa chave válida para que a gente adicione ela aqui no site do Facebook. Então eu vou vir aqui um pouco abaixo desse tutorial aqui do código para gerar a chave. E aqui eu vou ter a chave hash para fazer com que o meu aplicativo se comunique com o Facebook. Então eu simplesmente vou copiar toda a descrição aqui dessa chave, desde o começo dela até o final aqui, que é esse símbolo aqui de igual, vou copiar e colar ela aqui dentro. Eu posso estar colocando várias chaves aqui, não tem problema nenhum, tanto que eu posso colocar a minha chave de desenvolvimento e depois eu posso, sem problema nenhum, estar colocando junto a minha chave de lançamento. E isso não vai gerar nenhum problema no seu aplicativo. Então, feito isso, eu posso clicar aqui em salvar e ir para a minha próxima etapa. E veja que o comando aqui que você vai digitar para obter a sua chave de lançamento, ela vai ser muito parecido. Aqui no OpenSSL nós temos que digitar o caminho que nós aprendemos a inserir no terminal. Aqui no OpenSSL nós também temos que digitar o caminho do arquivo OpenSSL. E a única diferença que nós vamos ter vai ser aqui nessa parte onde nós temos que inserir o caminho da nossa KeyStore, desse nosso arquivo aqui. Porque quando você está desenvolvendo, automaticamente você vai utilizar somente esse arquivo aqui, debug.keystore. Mas agora, antes de você fazer o lançamento na Play Store, você tem que gerar um arquivo de lançamento. Então, você não vai mais utilizar esse arquivo aqui, debug.keystore. Automaticamente você vai gerar um arquivo para fazer o lançamento do seu aplicativo. Então, você vai pegar aquele seu arquivo e vai, por exemplo, salvar ele lá no disco local C e vai obter o caminho desse arquivo e vai inserir aqui no lugar desse caminho aqui do arquivo debug.keystore. Aqui nesse your release key alias vai ser o nome ou o apelido que você vai dar para esse seu arquivo aqui, que você vai criar lá no Android Studio quando você for fazer o lançamento dele. Então é super simples também, mas se vocês tiverem com algum problema na hora de gerar esse arquivo aqui para fazer o lançamento do aplicativo de vocês, vocês podem estar entrando em contato conosco que nós vamos estar auxiliando vocês sem problema nenhum. Então, depois de ter obtido aqui a nossa chave de hash, você pode salvar essa chave e depois continuar e ir para a próxima etapa que o site do Facebook aqui te indica. Mas como os próximos passos aqui, eles vão funcionar tanto para Windows como para Mac, então você pode continuar assistindo os nossos vídeos, onde eu estou fazendo passo a passo através de um sistema Mac. Então, termino por aqui essa nossa videoaula com o sistema do Windows aqui no meu computador. Então, um abraço pessoal e continue aproveitando o curso.